Salve, salve! Aqui é o João Alvarenga e hoje eu tô aqui para te ensinar a criar uma procuração adjudiça no Canva, aplicando os princípios do Legal Design. E para começar, a gente já está aqui na página inicial do Canva. Caso você não tenha uma conta, você pode fazer uma conta gratuita vinculando a sua conta Google, por exemplo, ou utilizando um e-mail. Em questão de 2 minutos no máximo, você é capaz de criar uma conta. Como você pode ver aqui na minha página inicial, aqui nessa aba esquerda, tá aqui grátis, eu não pago premium, tá? A conta grátis você já é capaz de fazer tudo que eu vou te ensinar hoje. Beleza? Então vamos começar a criar um design. Nesse botão aqui no canto superior direito, você clica nele. Você pode ver que ele já vai te dar algumas sugestões, tá? De tamanhos de documentos e já tem aqui o documento A4, como é uma impressão, geralmente, né? A gente utiliza A4. Mas caso não apareça essa sugestão para você, ou você utilize, por exemplo, papel ofício, você pode clicar aqui em tamanho personalizado e já vai aparecer aqui para você essa nova tela. É só você colocar aqui as dimensões corretas do documento que você vai criar. No caso, lembre-se de mudar a unidade de medidas para centímetros, no caso a gente vai utilizar. De uma folha 4, a largura é 21 centímetros, a altura é 29,7. 29,7. Você vê que já aparecem outras sugestões aqui. A gente vai criar um novo documento. Show. Criou um novo documento. Eu vou fechar essa aba porque eu já tenho um outro documento que eu criei que eu já colei os dados da procuração. Então, para essa aula vai ficar mais dinâmica. Pronto, aqui é um modelo bem padrão de procuração, tá? A Judiça. E a gente vai transformar esse documento agora aplicando os princípios do Legal Design. Show? Mas antes, deixa eu só fazer uma consideração, já que esse é o primeiro vídeo. Uma coisa que é muito importante ressaltar é que o Legal Design não se trata apenas de embelezar o documento. Tá? Você continua tendo, indispensável que o conteúdo jurídico ele esteja correto, ele esteja de acordo. O que significa isso? Todo documento jurídico, quer dizer, todo não, mas alguns documentos jurídicos eles possuem pressupostos, eles possuem elementos que são indispensáveis para que eles tenham validade. Então, no caso da procuração, é indispensável, segundo a lei, segundo o Código de Processo Civil, que tenha a qualificação do outorgante, a qualificação do outorgado, a delimitação dos poderes, a data e o local, bem como a assinatura do outorgante. Tá? Então, esses elementos eles são indispensáveis para que esse documento ele tenha uma validade jurídica. Agora, o Legal Design se trata de humanizar as relações. Então, para que você possa humanizar essas relações jurídicas, você tem que entender, antes de qualquer coisa, qual é o destinatário final do seu documento. Para quem que se destina esse documento? No caso da procuração, são 2 destinatários finais. O Poder Judiciário, que eu vou usar como exemplo do destinatário final que tem o conhecimento técnico, e o seu cliente, que é o destinatário final que não tem conhecimento técnico. Então, aqui na procuração, a gente tem que tornar essa leitura mais simples. Aí você me pergunta, João, mas o juiz, por exemplo, ele tem conhecimento técnico. Eu preciso realmente, outro exemplo, simplificar a escrita, tornar a escrita menos rebuscada? Sim, porque você fazendo isso, você vai tornar essa leitura muito mais dinâmica, o que vai facilitar o entendimento do juiz, por exemplo, tornando o processo mais rápido, né? O andamento do processo mais rápido, sem ser aquela demora que quem advoga já conhece muito bem, né? Então são milhares de processos para um juiz analisar. Aí você me aparece com um processo que poderia ter 10 páginas e você faz em 30, aí vai demorar mais ainda, né? Então é importante que você faça essa humanização nesse sentido, tá? De facilitar a leitura.
Não quer dizer que você vai ser informal, que você vai escrever gírias. Quer dizer apenas que você vai ser mais objetivo. Não vai se fazer valer de redação prolixa. Isso ajuda bastante. Inclusive, já existem diversas pesquisas, entrevistas com juízes, e um ponto principal que eles sempre reclamam é a redação prolixa. Né? Um dos pontos, né? É a redação prolixa. Então, você enxugando o seu documento, você sendo mais objetivo, é melhor para você. E por outro lado, você tem o seu cliente que não tem o conhecimento técnico. Então é importante você tornar esse documento mais fácil de ser digerido, até porque o seu cliente ele tem que entender do que se trata esse documento, né? Então, tendo feito essa breve explicação, vamos começar aqui a enxugar um pouco esse documento. Primeira coisa, tem o otorgante, tem a qualificação dele aqui, são informações necessárias, nome, profissão, estado civil. A profissão você pode tirar, que não é obrigatório, eu vou tirar aqui no caso. Número do CPF, número do RG, o endereço completo, telefone, são informações necessárias, a gente não vai tirar. O outorgado, a gente já pode começar a dar uma melhorada aqui, para facilitar para o cliente, por exemplo. Ao invés de ser outorgado, vamos botar advogado ou advogada, né, dependendo. Nome completo, agora vamos para a qualificação, né? O nome completo, estado civil não é obrigatório, profissão também não é obrigatório, até porque se você seguir a leitura, aqui já está falando que é escrito na OAB, então subentende que estamos falando de um advogado, além daqui, né, do título já está especificando que é um advogado ou uma advogada. O telefone, o e-mail, o endereço profissional completo, beleza. Se for um escritório de advocacia, também tem que ter aqui o número da inscrição, tudo certinho. E aí a gente chega nos poderes. Você vê aqui que nesse modelo em particular, ele nos poderes especiais, ele delimita vários, né? Como, por exemplo, poderes especiais para receber citação, confessar, reconhecer, que são os poderes definidos pelo artigo 105 do CPC. Então, a gente pode simplificar ainda mais isso aqui. Então, eu vou deletar, porque eu não vou utilizar isso. E tem os poderes gerais, que nesse modelo em particular está com texto bem rebuscado, né? Então, eu já tinha separado um modelo mais simples. Então, eu já tinha separado um modelo mais simples e eu vou colar aqui agora, agilizar a aula. Opa, selecionar aqui, o negrito que veio, show de bola. Aqui ficou faltando o artigo. Então aqui a versão enxuta ficou: otorgante concede ao advogado poderes para o foro em geral, em conformidade com o artigo 105 do CPC, ponto, com a cláusula adjudícia, conforme do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei 8.906 de 94. É aquilo que eu falei. Humanizar e simplificar o documento não significa que você vai deixar de lado a conformidade dele com a lei. Então aqui você pode ver que logo no início do parágrafo eu já botei aqui fazendo o link com as leis necessárias, tá? Além disso, eu botei aqui os outros poderes especiais. Aí você vai botar de acordo com a sua prática, com a sua necessidade. Como isso aqui é apenas um exemplo, eu não perdi muito tempo ajustando todos os detalhes. Obviamente que se você for aplicar isso na prática mesmo, aí você tem que tomar todos os cuidados para saber que se os poderes que estão aqui são suficientes para você, tá? Então beleza, aqui a gente já tem, você vê que já ficou uma quantidade de texto muito menor, muito mais objetivo. Isso aqui não precisa mudar porque é necessário. Aí no caso agora basta apenas você aplicar os princípios do design para criar um layout simples, objetivo, você criar uma hierarquia visual nos documentos,
tá? É muito importante isso. Fazer os destaques necessários, utilizando a identidade visual do seu escritório, por exemplo, ou a sua, caso você não tenha escritório, né? A sua identidade visual. No caso, como esse aqui é um projeto fictício, eu criei já separei aqui a estrutura que eu quero, as cores, as fontes, né, que eu vou utilizar, por exemplo, no corpo do texto, e a fonte que eu vou utilizar nos títulos. Só mudando, você já nota que aqui existe uma diferença de tamanho, que é o que eu falei de você criar uma hierarquia visual, tá? Então, eu já vou começar a aplicar. Eu vou começar a aplicar com vocês para não ficar um vídeo muito longo. Depois eu vou acelerar. Mas aqui, por exemplo, o título da página do documento é aquilo lá. Como eu já selecionei, você no caso, você vai ter que clicar aqui, selecionar a fonte. É essa aqui que eu selecionei. Deixa eu alinhar para direita. Quando você dá 2 cliques aqui, a caixa de texto fica justa ao conteúdo. Eu vou tirar, não vou usar. Isso aqui vai ser o subtítulo. Beleza. E o tamanho dela seria, deixa eu ver aqui, 22. Tudo maiúsculo, tá certo aqui. 22. Agora eu vou tirar esse sublinhado horroroso daqui. Agora eu vou, segurando o Alt, eu vou clicar e arrastar esse elemento para baixo. Fez uma cópia dele. Agora eu vou facilitando aqui, eu vou clicar com o botão direito em cima do documento que eu quero. Eu vou copiar a formatação. Você vê que o cursor do mouse mudou para esse rolo, né? Vou clicar em cima, já copiou a configuração que eu tinha delimitado aqui. Aqui eu vou botar ad judicial. Beleza. Linha para a esquerda, dá 2 cliques aqui. Beleza. Vou selecionar esses 2 elementos, vou em posição e vou mandar eles serem alinhados à esquerda. Agora eles estão alinhados certinho. Outra coisa, um passo muito importante que eu gosto de fazer é sempre delimitar as margens. Então a gente vai usar guias para isso. A gente vai clicar em arquivo, configurações de visualização, mostrar réguas e guias. Beleza. Aqui já mostrou que eu já tinha colocado algumas, então deixa eu tirar que eu vou ensinar a fazer tudo desde o princípio. Beleza. Você passa o mouse aqui em cima da régua e você vê que o cursor muda. Basta você clicar, mantém pressionado o botão e arrasta para baixo. Você vê que já vai aparecer essa guia azul e conforme você vai entrando no documento, automaticamente o Canva ele vai puxar como se fosse um ímã para essa margem que ele criou, que é padrão do Canva, já vem sempre com essa margem, é só você soltar. Eu vou utilizar essa margem que eu acho que é uma margem que cria um respiro bacana no documento, mas caso você queira uma personalizada, você também pode fazer sem problema nenhum. Nas laterais é a mesma coisa. O cursor do mouse mudou, clica, segura o botão, arrasta. Pronto. O Canva já vai grudar para você aqui como se fosse um ímã. Beleza. Mesma coisa para o outro lado, clica, segura, arrasta. Pronto, chegou na outra extremidade, colou. E aqui embaixo também, mesma coisa. Pronto, colou. A gente já delimitou aqui a nossa área, como é que vai ser. Agora eu vou editar. Um toque muito bacana, que na verdade eu acho, eu vi uma vez um documento, eu não lembro quem foi o autor, não salvei esse link, então não tem como compartilhar. Mas eu achei muito legal. Na questão da humanização, na maioria das vezes o cliente nem sabe não entende muito bem do que se trata aquele documento. Então eu vi um autor tinha feito, eu achei muito interessante. Deixa eu fazer uma cópia dessa caixa de texto aqui. Eu já criei o texto.
é fazer um texto explicando do que se trata uma procuração para o seu cliente, para ele entender do que se trata. Eu acho essa sacada muito bacana. E eu já vou deixar logo de cara para a pessoa saber do que, logo de cara já ter essa informação. Então tá aqui, a procuração é um documento que nos permite atuar em seu nome em assuntos legais. Ao assiná-la, você nos dá poderes para tomar decisões, comparecer a audiências e agir em seu interesse perante a justiça. Eu achei essa sacada muito bacana na questão da humanização que o legal design tem nele, né? Então aqui, no caso, esse texto simples e direto, explicando para o cliente do que se trata esse documento. Aí eu já vou aplicar também aqui a configuração do texto, né? Vou selecionar esse item, que no caso eu já tenho separado, né? Copiar a formatação, vou clicar nele. Vou alinhar para a esquerda. Esse espaçamento por enquanto, vou aumentar um pouquinho aqui o espaçamento, tá bom. Vou selecionar esses dois documentos aqui, eu vou agrupar e vou selecionar novamente esses dois elementos. Vou alinhar, já está alinhado em cima, então beleza, eu vou deixar no meio, beleza. Isso aqui é a primeira parte do nosso documento, aqui um pouco para baixo, e agora eu vou trabalhar na qualificação aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é apagar esse outorgante. Como eu já tenho aqui a configuração da fonte que eu quero para o corpo do texto, eu vou selecionar, clicar com o botão direito, copiar a formatação. Beleza, já copiou. Vou dar 2 cliques aqui só para deixar em negrito o nome. Deixar em negrito aqui o nome. Agora eu vou apertar, sem nenhum documento selecionado, você aperta a tecla T do seu teclado e ele vai inserir um elemento de texto. Então vou botar aqui outorgante. Beleza? Não importa a fonte que está aqui agora no momento, que eu vou vir aqui e vou copiar a configuração do título do parágrafo que eu quero. Vou colar aqui. Beleza. Já está aqui. Vou fazer o mesmo. Vou apagar o advogado. Vou copiar a formatação desse texto. Vou colar aqui. Vou abaixar um pouco. Vou duplicar o outorgante. Dupliquei. E vou botar aqui advogado. Minha esquerda, vou botar aqui. Beleza. Aí, agora a gente já criou uma dica para vocês. Conforme você vai arrastando os itens, os elementos aqui no Canva, ele vai dando para você esse valor. Quer ver? Deixa eu clicar aqui. Tá vendo? Esse 0,212 significa que a distância está igual entre um elemento e o outro. Então você pode usar isso como uma guia, tá? Eu fiz. Agora eu vou acelerar aqui o vídeo e vou editar tudo para não tomar muito tempo de vocês, e já eu volto para explicar como é que ficou o resultado, beleza? A gente se vê no futuro.
Pronto, eu voltei agora. Você vê que eu apliquei a identidade visual que eu tinha inventado, né? Botei aqui, fiz uma logo improvisada, só inicial. Aqui eu botei referência do site da pessoa, o e-mail, o Instagram, são as opções de contato. Você pode botar o telefone também aqui, não tem problema nenhum, tá? Você vê que a estruturação, o espaçamento, o respiro, você vê aqui tem um respiro bacana entre um elemento e outro. O texto do documento, o que se trata, ele é o maior, é o item maior aqui, né? O elemento maior. Então, a primeira coisa que a pessoa vai ver é essa informação, que isso aqui se trata de uma procuração. A questão da humanização que eu falei que fica bacana, esse texto simplificado explicando o que é procuração para o seu cliente. Você pode até de repente botar um negrito aqui, fica bacana, tá? A fonte que eu escolhi é uma fonte que tem uma legibilidade boa, ela é moderna, o espaçamento da linha é um espaçamento bom, o espaçamento das letras é um espaçamento bom, facilita a leitura. Tem um espaçamento, novamente aqui um respiro entre um elemento e o outro. Note, essa é até uma dica boa que eu vou dar para vocês, que muitas vezes as pessoas ficam na dúvida em questão do espaço entre texto, né? Então, por exemplo, você sempre tem que pensar no título, que geralmente é o elemento maior, que tem mais destaque. Ele pertence a que grupo? Esse outorgante aqui, por exemplo, ele pertence a esse grupo aqui. Então, o título, ele deve ficar mais próximo disso aqui, desse outro elemento, do que disso aqui. Então você nota que aqui o espaçamento é maior, não causa nenhuma estranheza. Novamente, o espaçamento entre esse elemento, entre esse bloco de texto aqui para esse, é maior do que, por exemplo, o espaçamento do título para o corpo do texto. Que assim cria uma sensação de unidade, né? A pessoa vai começar a ler, ela vai entender que isso aqui é um bloco, isso aqui é outro bloco, isso aqui é outro bloco, e isso assim você vai formando a hierarquia visual. Então, esse aqui o espaçamento está um pouco errado. Aí você nota que você vai ajustando e o próprio Canva ele vai te dando se está igual, se não está igual. Aqui eu acho que ficou um pouco legal. Outra forma de fazer isso, por exemplo, seleciona todo o bloco inteiro aqui, né, a linha que eu botei, e você agrupa, seleciona esse outro bloco aqui, agrupa, seleciona esse outro bloco aqui, agrupa. Agora você seleciona todos, vem aqui em posição, equidistante, pronto, a diferença é mínima, mas agora está certinho, está tudo igual. Esses elementos aqui visuais que eu botei são apenas para dar um toque mais profissional, essa linha de destaque, essa cor, isso tudo é apenas para dar um destaque a mais, tá? A data aqui não tem problema, eu vou diminuir também o espaçamento e o espaço para assinatura. Beleza? Isso aqui é a procuração, eu vou deixar ela disponível no próprio Canva. Se eu não conseguir disponibilizar no Canva, eu vou deixar o link para acesso na descrição do vídeo. Então é isso aí, por hoje é só. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, segue o canal, que em breve vou postar novos vídeos, novas aulas, com outros documentos, com mais dicas sobre legal design. Compartilha com seus amigos, com quem você acha que precisa saber dessa informação. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!